Então eu só quero lhe dizer, se você vai fazer esta jornada, você tem que decidir agora mesmo que você nunca vai desistir. A nossa mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para criar fortalezas em nossa mente. Ele toma todo o seu tempo trabalhando em seu plano. Agora vamos examinar um pouco sobre como esse plano funciona. Numa parábola que vou compartilhar com você, e não é uma parábola que Jesus contou, esta é a minha parábola que eu inventei. Está neste livro, Campo de Batalha da Mente. Então você vai me tolerar um pouco e me deixar ler uma história aqui, sabe? Mary e seu marido John não estão desfrutando de um casamento feliz? Há conflito entre eles o tempo todo. Estão zangados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A contenda está se refletindo nas atividades da escola. Os resultados da contenda em casa estão aparecendo no comportamento das crianças na escola. Uma das crianças está tendo problemas estomacais por causa dos nervos. Tem muita gente aqui pensando, bem, eu sou a Mary e sou casada com o John. Muitos de vocês já podem perceber onde isso vai dar. O problema é que Mary, ela não sabe como deixar John ser o chefe da casa, é mandona. Quer tomar todas as decisões, lidar com as finanças, disciplinar as crianças. Ela quer trabalhar para ter o seu próprio dinheiro, porque ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. Então você provavelmente está pensando, bem, eu tenho a resposta para Mary. Ela precisa ser salva. Ela precisa conhecer Jesus. Bem, adivinha, ela conhece Jesus. Ela aceitou Jesus há 5 anos, apenas 3 anos depois que ela e John se casaram. E não houve nenhuma mudança em Mary. Desde que ela nasceu de novo? Bem, sim, houve alguma mudança. Ela agora crê que iria para o céu se ela morresse. Mas ela ainda vive sob constante condenação, porque se sente muito mal com seu comportamento e parece não ter capacidade de se controlar. Ela não tinha esperança antes de conhecer a Jesus, mas agora ela tem alguma esperança, sabe? Ela era miserável sem esperança, agora ela é apenas miserável. Eu tenho certeza de que Mary é doce, ela ama Jesus, mas ela tem fortalezas na mente. E até que sejam derrubadas, nada nunca vai mudar para ela. Quando criança, Mary tinha um pai extremamente dominador que a espancava só porque ele estava de mau humor. Se fizesse um movimento errado, ele derramava sua ira sobre ela. Durante anos, ela sofreu impotente enquanto seu pai maltratava ela e a sua mãe. Ele era desrespeitoso em tudo em relação à sua esposa e à filha. E o irmão de Mary nunca fazia nada de errado, parecia que era favorecido só porque era um menino. Aos 16 anos, ela já tinha sofrido uma lavagem cerebral por Satanás, que estava contando a ela mentiras que eram algo assim. Os homens se acham demais. Eles são todos iguais, não se pode confiar em nenhum. Vão machucá-la e tirar vantagem de você. Se você é um homem, está feito na vida. Pode fazer o que quiser, pode mandar nas pessoas ao redor, ser o chefe, tratar as pessoas como quiser, e ninguém, especialmente esposas ou filhas, podem fazer nada sobre isso. Como resultado, a mente de Mary estava resolvida e firme que quando eu sair daqui, ninguém nunca mais vai mandar em mim de novo. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, um alcoólatra violento e mau. Isso durou anos e anos. Eu o via chegar em casa todos os sábados, bêbado. Muitas vezes ele batia na minha mãe, ela não sabia o que fazer sobre o que ele estava fazendo comigo, então ela se voltou para o meu irmão e adorava ele. E ela me deixou na situação em que eu estava. Então eu não tinha uma boa opinião sobre os homens. Eu fiz votos internos, eu fiz um pacto comigo mesma.
Deus quer ter um pacto conosco para cuidar de nós. Ele não quer que tenhamos um autopacto onde dizemos, quando eu sair daqui, ninguém nunca mais vai me machucar. Eu vou cuidar de mim mesmo, eu nunca vou pedir nada para ninguém. Alguns podem não ter ideia do que estou falando, mas quantos sabem, quantos entendem isso e estão pensando, eu estive aí, eu já passei por isso, eu realmente sei do que está falando. Então agora, Melry tem problemas porque ela entra nesse casamento querendo ser amada, querendo dar amor, mas ela tem uma atitude muito, muito, muito ruim. Isto vem de todas as mentiras que Satanás contou para ela por todos esses anos. Agora ele pega uma situação atual e diz para ela, todo homem é assim, todo mundo é assim. Você não pode confiar em ninguém, você tem que cuidar de você mesma. Então agora ela está num relacionamento com Deus que quer cuidar dela, apesar de ela não ter ideia de como deixar Deus cuidar dela. Mas ela é cristã, ela vai à igreja, mas ela não sabe o suficiente para começar a entender, eu fui roubada. O diabo mentiu para mim. Vou ter uma reviravolta na minha vida. Amém? Melry não consegue controlar suas ações, simplesmente porque não controla seus pensamentos. E ela não controla seus pensamentos porque ela nem sabe que isto é uma opção. Agora, a questão que eu quero falar é apenas tentar estabelecer uma base, que é, você não tem que pensar em tudo que vem na sua cabeça. A palavra de Deus, quando você a conhece, ela se torna um filtro na sua vida. Eu penso nisso às vezes, como quando eu tento assistir televisão hoje, o que se torna interessante até mesmo tentar encontrar algo para assistir. Mas a palavra de Deus é como um filtro para mim, sabe? E é como, sabe, eu posso ver duas pessoas, mas de repente elas estão pulando na cama antes que você possa pegar o controle e mudar o canal, sabe? Então você fica irritada com isso, mas sabe o que é bom para mim e com certeza para muitos de vocês é que isto não me tenta fazer nada porque eu tenho na minha mente o meu filtro de palavras e eu sei que é errado. Mas eu me preocupo com as pessoas no mundo que não sabem que é errado e estão sendo educadas com coisas más, pensando, é exatamente isso que você deve fazer. Na verdade, a maneira como as pessoas se comportam na TV é estúpido, sabe? E eles chamam isso de reality show e não há nada de realidade sobre isso, sabe, gente? Eu fico tão cansada de ver um homem beijando a mulher começa a rasgar as roupas do homem. Quer saber, eu estou casada com o Dave há 47 anos e eu ainda tenho que arrancar a camisa dele. Agora sabe, uou! Então essas coisas dão aos homens ideias estúpidas, eles não estão mais felizes com suas esposas e é tipo assim, porque você não está rasgando as minhas roupas? Bem, não há ninguém rasgando. Você deve estar pensando, meu Deus, que mulher louca. Não, eu só estou dizendo a verdade. Se não falarmos sobre essas coisas, quando nós deveríamos estar falando, como as pessoas vão ficar longe de problemas? Não preciso falar com você sobre a doutrina religiosa. Jesus me disse para ensinar as pessoas como viver de acordo com a sua palavra. Então você entende o que eu estou dizendo. Agora, vamos falar sobre John, porque John tem alguns problemas próprios. John precisa assumir a posição de chefe da família que Deus deu a ele e prover a liderança espiritual em casa.
John já nasceu de novo e sabe a ordem adequada familiar. Sabe que não deve permitir que sua esposa controle a casa, as finanças, as crianças e ele. E ele sabe tudo isso, mas ele não sabe nada a não ser se sentir derrotado e voltar para a TV nos esportes. John vive em sua poltrona. John deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Melry, ele também tem mentalidades erradas por causa da forma como foi criado. Deixe-me dizer, se você foi criado numa casa sã, sabe, um lar razoavelmente são, agradeça a Deus todos os dias. Porque você está muito à frente no jogo. Porque muitos de nós fomos criados com a disfunção ao máximo. Quer dizer, nada estava funcionando de acordo com qualquer coisa normal nesta vida. E então você vem com tanta bagagem e leva tanto tempo para desempacotar. Então só estou dizendo que se você foi criado por pais que talvez estivessem no meio do caminho e até tentavam ser decentes com você, você deve apreciá-los e agradecer a Deus pelo pouco de sanidade que você teve em sua vida. E você deveria ser um pouco mais paciente com aqueles de nós que não tiveram nada do que você teve. Eu te digo, Dave era um jovem maravilhoso, cheio do espírito, com 26 anos, bonito, musculoso, um homem luterano. Ele amava a Deus. Ele foi criado por uma mãe cheia de Deus, embora seu pai tenha morrido pelo alcoolismo, a sua mãe, a santidade em sua casa por causa dela, anulou qualquer coisa que poderia ter sido um problema para ele. Então, mães ou pais, se um dos dois parceiros não estiver fazendo o que eles deveriam estar fazendo e causando problemas, você se apega com Deus, você ensina aos seus filhos o que é certo e você pode superar tudo. E Dave queria se casar, ele estava orando para que Deus lhe desse uma esposa. Ele estava namorando 3 mulheres diferentes na época, então ele foi agressivo nisso. Ele não era um homem que acreditava na oração sem ação, sabe? Ele orou e começou sério nesse negócio do namoro, procurando agressivamente. Ele disse que ele sabia que nenhuma delas era a certa para ele. Ele disse, Deus, me dê alguém que precise de ajuda. Ulalá! Aqui estou eu! E eu digo a todos vocês que oram para se casar e querem alguém perfeito nisso, perfeito naquilo, um gigante espiritual, isso e aquilo, mas aquilo sem falhas, isso e aquilo outro, sabe? E talvez Deus queira te usar para ajudar alguém, já pensou nisso? Bem, vamos prosseguir. Bem, sim, John deveria estar fazendo muitas coisas que ele não está fazendo, mas ele também tem mentalidades que abrem a porta para o diabo mantê-lo em cativeiro. Tem uma batalha acontecendo na mente de John e é assim que as pessoas são. 2 pessoas são casadas, não estão se dando bem? Elas estão sorrindo uma para a outra, com brigas no coração, batalha na mente dela, batalha na mente dele. O diabo tem trabalhado em ambos por anos e anos e eles têm essas mentalidades erradas e não há esperança sem a palavra de Deus. Não há absolutamente nenhuma esperança, a menos que as pessoas aprendam a verdade e permitam que ela as liberte. Nós temos que aprender a pensar direito, se quisermos viver direito, e você pode fazer o seu próprio pensamento de propósito. Você não tem que pensar em tudo que vem em sua mente, sabe? Se você tem o suficiente da palavra em você, quando um pensamento errado vem, imediatamente você pensa, isso não é de Deus, eu não vou perder o meu tempo remoendo isto na minha mente. Como Melry, John foi verbalmente abusado na infância. Sua mãe dominadora tinha uma língua afiada e dizia coisas dolorosas como: John, você nunca vai ser nada, você é um fracasso. John se esforçava para agradar a mãe porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quanto mais ele tentava, mais erros cometia. Ele era desajeitado e sua mãe sempre dizia algo a respeito. E claro, isso o deixava nervoso e ele derrubava cada vez mais coisas e ele se sentia um derrotado. John experimentou a triste rejeição das crianças, de quem queria ser amigo. E ele gostava de uma garota na escola, e ela também o rejeitou. E o professor o rejeitou, e assim tem esta rejeição, de novo.
John é uma pessoa de baixo nível que simplesmente escolheu não tentar mais. Por anos ele tem pensamentos direcionados para ele que dizem assim: bem, não vale a pena contar a alguém nada sobre o que você quer, porque não vão te ouvir. Se você quer que as pessoas te aceitem, só precisa ficar quieto e fazer o que elas querem. Nada do que você disser vai fazer alguma diferença, então não adianta dizer nada. As poucas vezes que tentou se manter firme em qualquer problema, parecia que ele sempre tinha que perder, então ele finalmente decidiu que o confronto não valia a pena, o esforço, sabe? E eu vou perder no final mesmo, então ele pensou: por que eu deveria tentar alguma coisa? Então ele vive em sua poltrona e Mary fica por aí falando e delirando. E eles vão à igreja no domingo de manhã. E é triste dizer que esta é uma descrição bastante precisa de muitas, não todas, mas de muitas famílias cristãs e lares cristãos. Deus não quer que nós falemos só da vitória, Ele quer que nós tenhamos a vitória. Ele não quer que nós só busquemos os bons e novos dias, quando finalmente iremos para o céu, onde não haverá mais choro e nem lágrimas. A vida eterna começa no momento em que você recebe a Cristo, e a vida eterna significa ter a vida como Deus a está vivendo agora. A vida Zoe de Deus. Nós devemos ter a vida da mesma maneira que Deus tem a vida. Dê um brado de louvor a Deus. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer, se você vai passar por esse processo, e a renovação da mente é definitivamente um processo, todos digam processo. Veja, o processo tem um começo e um fim, mas também tem um meio. E muitas vezes o meio é muito mais longo do que gostaríamos que fosse. Quando isso vai acabar? Quando isso vai mudar? Quando eu vou mudar? Quando você vai mudar? Eu espero que algumas das coisas que eu compartilhei com você te ajudem a fazer algo que eu não sabia fazer, que ninguém estava me ensinando a fazer, mas já que eu fiz tudo errado e aprendi da forma mais difícil, talvez você possa me ouvir e possa poupá-lo de alguma agonia. A maturidade espiritual leva tempo. Muito tempo. Você não vai fazer tudo certo. Aqueles de vocês que receberam a Cristo hoje, todos os seus pecados foram perdoados, mas não só os pecados que você cometeu, mas todos os que você vai cometer também. Todos erramos, mas a boa notícia sobre o Evangelho é que enquanto estamos fazendo esta jornada, se soubermos quem somos em Cristo, nós não teremos que sofrer de culpa e condenação por cada erro que nós cometemos. Isso também é um ataque à sua mente. Satanás é o acusador dos irmãos, e no momento em que você comete um erro, ou até mesmo acha que cometeu, ou ensinou que vai cometer, ele vai te acusar e ele vai dizer: você viu? Você viu? Vai você, hein? Você não muda, Deus não vai responder essas orações. Você não é salvo. Como você pode acreditar que você é salvo e agir desse jeito? E eu estou dizendo que se você realmente entende a verdade do Evangelho, que enquanto você está fazendo esta jornada, você pode desfrutar de cada momento de si mesmo e da sua vida também. Eu não gostei muito da minha jornada, mas eu gostaria que a minha dor pagasse por alguém. E espero que possa ser você. Eu aprendi, felizmente, há cerca de 15 anos atrás, mas eu gastei os primeiros, talvez, 17 anos dando voltas no deserto. Vamos falar sobre os israelitas e por que eles passaram 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Alguns de vocês pensam: já passei por isso, eu sei do que você está falando. Eu fiquei rodeando a mesma montanha estúpida nos últimos 20 anos, Joyce. Não foi do meu jeito, eu fiquei bravo. 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 Eu vou ficar feliz quando todo mundo mudar. Se você mudar, eu vou ficar feliz. Eu tento mudar você, você não muda. Eu não consigo ser feliz. Oh, que grande dia quando eu finalmente ouvi de Deus que eu não deveria colocar a minha responsabilidade de ser feliz em outra pessoa. Mas isso era algo que eu tinha que trabalhar entre mim e Deus.
Eu não podia ficar brava com o Dave o tempo todo porque ele não estava me fazendo feliz. Ficar brava com meus filhos porque não estavam me fazendo feliz. Com raiva do meu chefe porque não estava me fazendo feliz. A sua felicidade é sua responsabilidade. Eu disse que a sua felicidade é sua responsabilidade. E ninguém pode te fazer feliz se você não permitir que façam. Isso vai demorar mais do que um fim de semana, eu não sei. Então eu só quero te dizer, se você vai fazer esta jornada, você tem que decidir agora mesmo que você nunca vai desistir. Você nunca vai desistir, não importa quantas vezes caia, o homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você vai colher se você não esmorecer. O que é o devido tempo só Deus sabe, Ele não está contando para ninguém. Todos somos diferentes, Deus tem que lidar com todos nós de maneiras diferentes, Ele tem planos diferentes para todos nós. Alguns são um pouco mais teimosos que outros, alguns aprendem um pouco mais devagar que outros. A coisa boa sobre Deus é que você nunca é reprovado na sua escola, você vai sendo testado até que você seja aprovado. Deus nunca vai desistir de você, então você não pode desistir dele. Deus nos dá, de acordo com Deuteronômio 7:22, de pouco a pouco. É o que diz Deuteronômio 7:22. Ele é o Senhor seu Deus e vai varrer estas nações de diante de vocês, de pouco a pouco. Quem gosta de pouco? Eu não gosto de pouco. Não há nada sobre o pouco que me anime, sabe? Gosto de muito, ousado, agressivo, tudo, agora, rápido. Não me interessa nada lento, de pouco a pouco. O resto da escritura diz, para que as bestas do campo não aumentem entre vocês. O que isso significa? Eu acredito que a besta é o orgulho. Honestamente, eu acho que se Deus viesse e nos desse assim, nós iríamos passar o resto da vida dando lições de vitória para todo mundo, sabe, gente? Não haveria um pingo de humildade em nós. Nós nem teríamos nenhuma compreensão do que as pessoas estão passando quando passam por situações. E deixa eu lhe dizer algo. Quando você me disser, estou passando por isso, passando por aquilo, tendo um momento difícil com isso, um momento difícil com aquilo, eu sei do que você está falando. Eu sei. Quando compartilho a palavra de Deus, eu não tirei isso de um livro de sermões, eu estou compartilhando a minha vida com você. Eu vivi estas coisas e eu sei que a palavra de Deus funciona e se você aprender e aplicar ela em sua vida, você pode ser totalmente, completamente transformado. Bem, nós podemos quebrar a fortaleza do inimigo nos educando como cristãos com a palavra de Deus. Até que as fortalezas em nossa mente sejam derrubadas, nada mudará. A nossa mente deve ser renovada e isso acontece estudando a palavra de Deus e aprendendo a pensar direito.